Fala, estrategista! Hoje estou iniciando aqui uma mentoria gratuita para você que deseja evoluir, crescer, ser transformado na sua vida espiritual. E para iniciar, eu quero falar sobre a minha experiência com Deus. Como foi que eu ouvi a voz de Deus? Eu, desde criança, fui exposto à Bíblia, né? Sempre tive uma Bíblia infantil que tinha muitas ilustrações. E através daquela Bíblia eu comecei a ter os primeiros contatos com a fé, com as coisas de Deus. E quando eu estava com 18 anos de idade, eu fui desafiado em um restaurante aqui próximo da minha cidade. Eu estava em um restaurante com a minha mãe e ela, apesar de na época estar tomando a cerveja dela, ter a religião dela, que na época ela era católica, ela disse assim: Robson, por que você não faz uma visita para sua irmã na igreja que ela está frequentando? E aí eu perguntei: mãe, mas é uma igreja evangélica? E ela disse: é, meu filho, é a igreja batista. E eu, na hora, repudiei. Eu falei: não quero saber de igreja evangélica. Não quero saber de igreja de crente. Eu generalizava, achava que todos os pastores eram ladrões, que todos os crentes eram mentirosos. E foi aí que começou esse processo de entender a voz de Deus. Teve uma hora que minha mãe falou assim: mas essa igreja que a sua irmã está frequentando, lá você não é obrigado a fazer nada. Lá você faz o que o seu coração quiser, estiver à vontade para fazer. Naquela hora eu me desarmei. E eu falei: ah, é uma igreja assim? Não sabia que existia. Quando eu pensei nisso, eu me desarmei e o Espírito Santo, na época eu não conhecia, falou comigo: esta igreja me pertence. E eu fiquei com aquela voz dentro de mim e na hora eu falei assim: mãe, silêncio um pouquinho. E a voz continuava: essa igreja me pertence. Foi ali que eu decidi a visitar essa igreja. Era 1 hora da tarde que eu estava almoçando e umas 18 horas eu me arrumei para ir para a igreja, fui até a igreja. Lá começava o culto às 7 horas. Entrei, sentei logo na segunda fileira lá da frente. O pastor começou a pregar, teve os louvores e no final eu discerni que aquela voz lá no restaurante era a mesma voz que estava falando ali naquele ambiente. Naquele dia eu entreguei a minha vida a Jesus e comecei nessa caminhada de descobrir as coisas espirituais. 3 anos depois, eu tive um sonho fazendo teologia. Não queria fazer teologia, o meu desejo era fazer arquitetura, mas devido ao sonho e outras confirmações que eu pedi a Deus, resolvi fazer o bacharelado em teologia. Passei 4 anos fazendo esse curso, essa formação. Foi bastante desafiador, porque eram assuntos polêmicos, mexiam com a nossa estrutura emocional. Tinham 28 seminaristas e, por incrível que pareça, 26 desistiram. Só eu e mais outro amigo meu concluímos essa formação. Mas foi incrível, porque eu tive muitas experiências espirituais. Por 2 anos eu ia para o seminário em jejum, para que a minha mente ela não ficasse vulnerável a qualquer ensino de doutrinas humanas, de filosofias de demônios. Foi muito proveitoso. Foi aí onde as minhas raízes da fé, da santidade, da doutrina, da sã doutrina se firmaram e eu me desenvolvi nesse caminho da espiritualidade. Quero enfatizar nessa primeira aula justamente essa voz que me guiou até essa igreja, porque eu entendi ali quando eu ouvi aquela voz dizendo: esta igreja me pertence. Eu entendi que haviam igrejas que não pertenciam a Deus e outras pertenciam a Deus. Mas o que diferencia uma igreja de outra? Na verdade, são os seus líderes. Quando você tem um líder com coração sincero, honesto, de um verdadeiro adorador, de um verdadeiro servo de Deus, aquela igreja pertence a Deus e Deus vai operar, independente de qual seja a denominação.
O que importa é o nível de temor que o líder tem. E você descobre isso falando com Deus. Deus, ele guia você para escolher a igreja certa. É ele que vai guiar você. Tenha um coração decidido a obedecer, tenha um coração aberto para ouvir a voz de Deus e obedecer. Porque se você não estiver disposto a obedecer, por que ele falaria com você? Essa primeira aula é só para você ter essa primeira percepção, esse primeiro discernimento de que existem igrejas que não são de Deus e existem igrejas que são de Deus, independente do nome que essa igreja tenha. Ok? Então, fica aí essa primeira aula. Já, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para você receber a comunicação, a notificação da próxima aula. Deixa seu like e o seu comentário. Qual é a dúvida que você tem ou algo que ainda não está bem resolvido na sua vida espiritual? Fala para mim aí nos comentários, ok? Lhe aguardo na próxima aula.